Cuidado quando você entrar na faculdade, porque sempre vai ter um partido que vai estar querendo juntar todos os estudantes para fazerem uma manipulação da cabeça deles, então não entra nessas besteiras. Olha, cara, é super importante você como estudante de universidade pública se posicionar politicamente falando, porque a universidade pública ela está sendo atacada de diversas formas, então você tem que defender os seus direitos, você tem que defender o direito a uma educação pública de qualidade. Olha, toma cuidado, porque eles sempre querem juntar todos para formar uma guerrilha que vai invadir Brasília, vai tirar todos aqueles políticos e vai chacinar todo mundo, cara. Toma muito cuidado com isso. Olha, meu amigo, você fica esperto, hein? Fica de olho nessa galera que tá sempre tentando mobilizar os estudantes e tal. Eles só querem te levar pra usar drogas, ficar bebendo, não estudar. Você tá lá pra estudar, cara. Pô, fica esperto. Pois é, acho que o pessoal que tá entrando nas universidades agora já se deparou muito com esse tipo de discurso. Seja de um lado, seja de outro, seja um radical, seja um mais moderado. Você já ouviu várias coisas. E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Movimento estudantil, o aluno e a política. Eu tenho que abrir um parênteses aqui, porque eu vou falar especificamente sobre a Universidade de São Paulo. É lógico que nas universidades federais, nas universidades mais de outros estados, a situação pode ser diferente. Então eu vou tratar basicamente sobre a minha realidade aqui, entrando na universidade, e como que foi esse processo de estar conhecendo o movimento estudantil, estar conhecendo o movimento político que acontece lá dentro, o que eu achei sobre isso e o básico que você precisa saber para entender isso, para não ficar assustado e não ficar, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. A Universidade de São Paulo, ela é basicamente dividida em três partes. A primeira parte se trata dos professores, os docentes. Os docentes são as pessoas que vão lá dar aula e elas são contratadas por concurso público e elas vão formar o corpo da reitoria, da administração e tudo. Então são os docentes que vão estar na área de contato direto com os alunos na questão das aulas e também são eles quem vão estar na organização de toda a estrutura da universidade. O segundo tripé são os funcionários. A Universidade de São Paulo ela tem diversas áreas, tanto de laboratórios, como de prédios, como de centros de pesquisa, como de museus, como superintendência de assistência social, como restaurantes universitários. Então ela demanda uma enorme quantidade de funcionários para estar suprindo esses cargos, seja nos restaurantes universitários, seja nas secretarias de cada curso, seja em cada polo de cada faculdade para estar organizando isso. Então essa quantidade de funcionários contratados pela Universidade de São Paulo também é muito grande, e eles perfazem o segundo tripé dessa universidade. E o terceiro tripé, não menos importante, que não pode faltar, são os alunos. Uma universidade, uma faculdade, ela é feita de alunos. Então, os alunos eles perfazem o terceiro ponto desse tripé que mantém a universidade, que são eles que estão lá tendo as aulas, são eles que desenvolvem as pesquisas junto com os docentes, são eles que utilizam o espaço. Então você vai ter esses três pontos. Os professores dando as aulas e mantendo a questão administrativa, os funcionários também na questão administrativa, mas também com uma questão de zeladoria, uma questão de manutenção, e os alunos, que são as pessoas que utilizam esse ambiente. E o que acontece? Os professores, eles são reunidos na Associação dos Docentes da USP, também conhecida como a DUSP. E eles são organizados na forma de um sindicato que luta pelos direitos dos professores, como melhores salários, melhores situações de trabalho, maiores contratações. Agora, os funcionários, eles são organizados no Sintusp, que é o Sindicato dos Funcionários da USP. E eles estão organizados também para pedir melhores condições de trabalho, melhoria de salários, para intermediar as relações entre os contratantes e os contratados. E os alunos, eles estão organizados a partir de uma estrutura crescente. Como que funciona isso? Eu tô lá no curso de História e eu sou meramente um graduando. Primeiramente, eu tô me organizando na minha sala, no meu curso. Então cada curso vai ter o seu centro acadêmico. O que é um centro acadêmico? O centro acadêmico ele vai organizar, ele vai intermediar as relações entre os alunos e o curso. E para ter uma melhor formação, para ter uma melhor qualidade de ensino ali naquele ambiente, para ter uma melhor intermediação nas questões professores-alunos. Então, mais especificamente, o Centro Acadêmico da História, também conhecido como CAIS, ele é administrado por uma gestão eleita pelos alunos
E a partir desse momento, essa gestão ela vai organizar eventos, vai organizar palestra, vai organizar a calorada que teve, vai intermediar as relações entre o pessoal da história com a atlética, com a bateria, vai organizar as questões de recepção dos calouros, vai organizar formaturas. Então, o centro acadêmico ele vai fazer essa questão que está dentro da sala de aula, mas também está relacionada com a universidade. Beleza. Só que isso é de um curso. Você tem que imaginar que cada curso, teoricamente, deveria ter o seu centro acadêmico, para congregar todos os estudantes. E a junção dos diversos centros acadêmicos forma o Diretório Central dos Estudantes, conhecido como DCE. O DCE ele é o representante máximo dos estudantes da USP. Então é como se fosse a junção de cada centro acadêmico. Também é uma gestão eleita que fica um determinado período e que vai representar os estudantes frente à reitoria, frente ao sindicato dos funcionários, frente ao sindicato dos professores. É como se fosse o sindicato dos alunos, podemos dizer assim. E o DCE ele vai estar lutando pela contratação de mais professores, pela manutenção de determinados prédios, por questões internas ao campus, como melhoria da qualidade dos bandejões, dos atendimentos. Então o DCE ele faz essa intermediação. É muito importante a gente ter em mente sobre a funcionalidade desse tripé e como que a coisa se estrutura, porque aí a gente percebe a influência de determinados grupos políticos dentro desse ambiente universitário. Vou citar um exemplo básico aqui, geral. O pessoal da história é conhecido como os radicais, radicais da esquerda, como um pessoal que defende determinadas políticas mais de esquerda, enquanto o pessoal da engenharia, é lógico, eu tô aqui dando uma generalizada muito grande, isso não é uma realidade concreta, é só uma visão de senso comum que existe de quem olha de fora da universidade. O pessoal da história, o pessoal da letras, da geografia, são tudo um bando de esquerdalhas, enquanto que o pessoal da poli, o pessoal das engenharias, o pessoal que tá nas economias, são todos uns coxinhas. É uma visão generalizada, então é lógico que lá dentro cada um vai ter a sua opinião, mas é uma questão de generalizar. Então, por exemplo, o pessoal que está no Centro Acadêmico da História, da Geografia, que está na faculdade, na FEFELESH, que é a faculdade das áreas de humanidades, eles vão ser apoiados por determinados partidos, com quem eles se integram. É lógico que se você tem algumas concordâncias políticas, o partido vai se aproximando, porque é importante para grupos políticos externos à universidade ter bases ali dentro, para ter um diálogo político, formar sua base juvenil. Assim, isso de um lado, tanto quanto do outro. Grupos políticos que são de direita, que defendem certas posições, têm interesse também em entrar nas outras universidades, tanto com financiamento, como com palestras e tal, ou grupos políticos mesmo ali dentro, para financiar, para formar a sua base juvenil, porque na hora de votar isso é muito importante. Então rola muito essa coisa da política e do aluno. A todo momento você vai estar ouvindo: não, vamos ter uma palestra de tal pessoa, e você sabe que essa pessoa defende um partido, defende uma ideologia. E não é à toa que esse partido ele tem maioria lá dentro, ou ele tem minoria lá dentro, porque o pessoal concorda ou não. Então, por exemplo, o DCE, que ele é o Diretório Central dos Estudantes, ele é formado por uma chapa que está relacionada com uma coligação política. Entendeu? Então rola muito essa interação entre o movimento estudantil e o movimento político lá dentro. O que não é errado. Existem as suas críticas a serem feitas, mas é uma coisa normal. Se os estudantes veem que é um movimento estudantil ligado a um partido político e mesmo assim votam nele de maneira democrática, ok, você votou de maneira democrática. Porém, existem as suas ressalvas. O que um partido político, o que um grupo político, o que uma visão de mundo está fazendo lá dentro da universidade? Isso é uma coisa que vale a pena você refletir sobre, antes de votar, depois de votar, para criticar as coisas feitas. Mas é lógico, você como estudante, se você é da USP ou de outra universidade, você tem que ter isso em mente. Você tem a sua responsabilidade tanto para eleger o seu centro acadêmico, para eleger o Diretório Central dos Estudantes, porque são eles que te representam. É basicamente como a eleição para prefeitos, governadores, presidentes. É uma coisa assim que você tem a responsabilidade do voto, de atuar democraticamente, você tem essa chance. E depois você tem as questões de cobrança, as questões da responsabilidade do que eles estão fazendo lá dentro com o seu voto ou com o seu não voto para eles, entendeu?
Então é muito importante que você participe do movimento estudantil, porque é uma coisa que eles estão te representando. Se você acha que não deve fazer uma faculdade que está ligada à política, que está você participar, eu estou lá só para estudar, eu não vou me meter nessa questão de política, é uma coisa um tanto quanto errada, porque eles estão ali para defender os estudantes. Se você tem uma visão contrária, se você tem uma visão a favor, participe para mostrar essa sua visão. Mesmo que você seja minoria, você está presente. E o diálogo, a discordância, ela é de extrema importância nessa construção do ambiente político. A construção no movimento político, ela é muito... tem que começar pela base. Os estudantes têm que estar juntos para formar os seus centros acadêmicos, e a partir disso você vai chegando nas questões mais de âmbito não só do seu curso, não só da sua faculdade, mas da universidade. Como que a universidade que está recebendo um dinheiro público está respondendo a essa sociedade? Qual que é a relação sociedade-universidade? O que a universidade devolve para a sociedade frente a isso? Então é muito importante participar do movimento estudantil para entender essa questão da relação da universidade com o mundo. Agora eu tenho uma ressalva para fazer. Isso já é uma opinião um pouco mais pessoal, mas pro pessoal que me acompanha, que quer fazer história, que tá fazendo história, vocês já pararam para pensar na seguinte questão: dá para fazer história, dá para estudar história sem política? Sem uma visão política? Sem questões políticas envolvidas? Aí fica a seu critério responder. Eu vou dar a minha resposta. Eu acho que não. A partir do momento em que você está estudando história, você começa a se defrontar com a questão de como as visões políticas influenciam na construção da história, na mudança das questões do mundo, nos processos sociais. Então você não tem como excluir uma coisa da outra. História e política, elas são uma amálgama ali, né? História e política estão muito conectadas. Então, você dentro de um curso de história, tem como não se interessar por participar de uma assembleia, participar de uma questão de discussão estudantil? Dá pra fazer isso? Você tem que construir, mesmo que a sua visão seja discordante, você tem que dialogar ali dentro. Você tem que mostrar outros pontos de vista. Isso é atuar dentro da história ali, da universidade. E se você estuda história, eu quero saber a sua opinião, cara. Se você estuda história, ou pretende estudar história, ou já estudou, fez faculdade de história, quero saber a sua opinião sobre essa questão da união da história com o movimento estudantil, com a política. Vamos dialogar, deixe seu comentário aí embaixo, eu quero saber o que vocês acham. Gostaria que você que é de outra faculdade, deixe seu comentário como que funciona o movimento estudantil aí na sua universidade, na sua faculdade. Se é federal, se é estadual, se é particular, como é o movimento estudantil, como é a organização, centro acadêmico, diretório e tal. Como que funciona? Por favor, deixe nos comentários. Vamos conversar sobre isso, sobre essa questão do movimento estudantil. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e curtir a página do Facebook, facebook.com/canal UlissesMRF.